nós listamos uma seleção, uma sequência de exercícios, obviamente com base no pronunciamento do colega, professor Everton, para um treino, uma sessão de treino com ênfase nos músculos do quadríceps. Músculos do quadríceps. Vastus lateral, medial, intermédio, reto femoral. Detalhe, nós falávamos sobre a possibilidade de utilizar, fazer uso numa mesma sessão, desta janela que a literatura nos oferece ao discutir hipertrofia muscular. Essa janela de intensidades, ou seja, com o propósito de obter uma resposta hipertrófica, ou seja, crescimento destes músculos do quadríceps, destas 4 cabeças do quadríceps, eu posso estimular os extensores de joelho para uma intensidade equivalente a 8 máximas, como de fato empregado pelo professor Everton, na última série de cadeira extensora. Eu posso também utilizar 8 repetições não máximas, deixando uma janela de repetições em reserva, 2, 3 em reserva. Mas eu posso também buscar séries de 12 máximas ou não máximas, de 15 repetições, de 20. Quanto menor a intensidade empregada, mais recomendável será a busca pela falha. Então, quando nós reunimos esse conceito na montagem da sessão, ora, tem um exercício como cadeira extensora, que me permite isolar as 4 cabeças do quadríceps, e aqui já foi dito que o exercício favorece a hipertrofia do músculo reto femoral em relação aos vastos. Lembrando que o reto femoral apresenta uma área de secção transversal. Professores, se eu utilizar algum termo, se vocês desejarem que eu explique melhor este termo, exemplo, área de secção transversa. Ah, professor, o que é uma área de secção transversa? Podem enviar no chat, tudo bem? Mas o músculo reto femoral corresponde a 15% da área de secção transversa total do quadríceps, 15%. Porém, olha a importância deste músculo, das 4 cabeças do quadríceps, é a única biarticular. Das 4 cabeças do quadríceps, é a mais suscetível à lesão por estiramento, dentre outras razões, pelo fato de ser biarticular. É um músculo bipenado, as fibras estão dispostas nesse sentido, em forma de seta apontando para cima. Fibras curtas, também por tal motivo, é um músculo suscetível à lesão por estiramento. E o reto femoral, por exemplo, em exercícios como o agachamento, o leg press, nós não devemos esperar desses estímulos ou destes exercícios demanda efetiva a ponto de ensejar hipertrofia de reto femoral. E por quê? Porque ele é um flexor de quadril, um extensor de joelho. Já expliquei isso pela manhã, sim? Quando agacho ou quando realizo a fase descendente no leg press, no levantamento terra, eis que flexiono o quadril, diminuo o comprimento deste músculo na sua porção proximal, flexiono o joelho, aumento o comprimento deste músculo na sua porção distal. E na fase ascendente ocorre o inverso, aumento de comprimento aqui, diminuição de comprimento aqui, ou seja, o músculo reto femoral, durante a execução do agachamento, do leg press, do hack press, do levantamento terra, mantém um comprimento pouco alterado. Exercícios que ensejam a alteração reduzida de comprimento do músculo são menos efetivos para a hipertrofia. São menos efetivos para a hipertrofia. Então, se eu estiver diante de uma opção entre cadeira chinesa, sim, ação isométrica de extensores de joelho necessária, sim, uma ação isométrica, e se eu estiver diante da possibilidade de incluir uma flexão nórdica reversa, obviamente, devo esperar deste segundo estímulo uma demanda maior para músculos do quadríceps, aqui me referindo especificamente à hipertrofia, quando comparado com a, aspas, cadeira chinesa, não é isso? Então, alguém pode perguntar ou argumentar, mas eu prescrevo a cadeira chinesa com o propósito de aumentar o estresse metabólico, por exemplo, após a falha obtida no agachamento, no leg press, uma cadeira extensora. Ora, você pode também ampliar o estresse metabólico incidente sobre músculos do quadríceps, incluindo a nórdica reversa, que a exemplo da cadeira extensora poderá ser executada mesmo após uma falha
em algum desses exercícios. E além do estresse metabólico, devemos esperar um estresse mecânico. Lembram da comparação? Comprimento heterogêneo de sarcômeros? Vou levar os 4 músculos do quadríceps a comprimento longo, e aí eles impõem a resistência externa relevante. Os 2 trabalhos do Alonso Fernandes, 2018, 2020. No primeiro, eles avaliam somente hipertrofia de reto femoral em resposta à nórdica reversa. 2020, eles apresentam os dados referentes a vasto lateral e vasto medial. Atenção, professor Everton. A flexão nórdica reversa, quando você compara os 2 trabalhos, e ambos derivam da mesma coleta, quando você compara os resultados, a flexão nórdica reversa resulta em um aumento de espessura de reto femoral, uma magnitude de quase 9%, pouco mais. Para vasto lateral, pouco mais de 4%. E medial, pouco mais de 6%. Ou seja, é um indicativo, na leitura conjunta de ambos os trabalhos, um indicativo de que a nórdica reversa também tende a priorizar o reto femoral em relação aos vastos. E olha essa resposta de vasto medial em relação ao lateral, embora os autores não tragam essa comparação. Percebe que o vasto medial, hipertrofia em resposta nórdica reversa, aumento de espessura em quase 6%, o vasto lateral em quase 4%. Ou seja, professor, eu vou usar sua coxa, me empresta? Pode ficar aí. Levanta a bermuda. Ele nem teve direito de resposta. Licença. Eis aqui as fibras do vasto lateral. Mas eis aqui as fibras do vasto medial. Nós teríamos 2 porções sugeridas para o vasto medial. Vasto medial oblíquo, vasto medial longo. Ok? Ora, a câmera aqui, por gentileza, chega. Percebam, esse desenho ficou horrível, mas é só para ilustrar. Percebam que estas fibras da porção denominada vasto medial oblíquo, estão dispostas, digamos que, em uma perspectiva mais transversal. Consegue observar? Elas estão mais inclinadas, mais anguladas. E aí este músculo, à medida que subimos ali para a sua porção proximal, apresenta fibras mais dispostas longitudinalmente, ou seja, nesse sentido. Então, professores, o vasto lateral não apresenta essa disposição de fibras. Obviamente, existe uma angulação maior aqui em proximal, no entanto, não há uma divisão tão nítida quanto encontramos para o vasto medial, a ponto de classificá-lo como vasto medial oblíquo, vasto medial longo. Eu pergunto, se o intuito do praticante for gerar ou buscar hipertrofia desta porção de vasto medial, qual dos 2 exercícios vocês acham que implicaria maior estresse mecânico sobre estas fibras? Percebam, elas estão dispostas de forma angulada, é um músculo penado. Seria uma cadeira extensora, por exemplo? Memorizem aquela imagem. Onde eu poderia alcançar maior estresse mecânico para este músculo vasto medial? Seria numa cadeira extensora, ainda que realize rotações, pé para fora, pé para dentro? Ou seja, em comprimento curto? Ou seria numa nórdica reversa, condição na qual levarei aquelas fibras a excessivo estiramento, olha lá, e, coincidentemente ou não, as fibras do vasto medial apresentam essa disposição, digamos que mais oblíqua, mais angulada. Não por acaso, o vasto medial foi mais sensível à nórdica reversa, quando comparamos os percentuais de aumento. Então, aquele estímulo em comprimento longo
demandando distensores de joelho, tenderá a gerar maior estresse mecânico, o qual pode ser revertido em hipertrofia muscular a longo prazo, quando comparado com estímulos dos quais buscamos comprimentos menores, os últimos graus de extensão de joelho. O trabalho do Gustavo Pedrosa, por exemplo, quando comparou as amplitudes em cadeira extensora, vou simular para não deixar sem. Quando aqueles autores compararam 3 amplitudes de cadeira extensora, ou para cadeira extensora, quais sejam? Amplitude parcial do meio para cima. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu vou utilizar essa amplitude para priorizar mais essa porção distal do quadríceps. Vocês já ouviram essa fala? O tronco, sim. É uma outra questão. Mas priorizar a porção distal do quadríceps, já ouvi utilizar os últimos graus de extensão. Então, eles utilizaram os últimos graus de extensão, 60 a 10. Os primeiros graus de extensão, ou seja, em qual das duas amplitudes eu trabalho o quadríceps em comprimento mais longo? Na primeira ou na segunda? Na segunda, perfeito. E também avaliaram a amplitude total. Um quarto grupo treinou de forma mista, variou ao longo do programa de treinamento. Resumidamente, a pior amplitude, lá avaliaram 4 porções próximo de estágio de quadríceps, a pior amplitude para hipertrofia de quadríceps foi exatamente curta nos últimos graus de extensão. E qual foi a melhor amplitude quando nós comparamos os resultados? A melhor amplitude foi parcial em comprimento longo, que para a porção distal avaliada foi mais favorável ou mais vantajosa quando comparada com a amplitude total, inclusive. Uma fala que ouvimos na graduação, via de regra. Hipertrofia muscular prioridade, busque amplitude total. Calma. De que amplitude parcial estamos falando para fins de comparação? Amplitude parcial em comprimento curto ou comprimento longo? Embora essa proposta de iniciar uma sessão pela cadeira extensora até me agrade, em alguns momentos, percebam, professores, não é uma regra. Na verdade, vamos quebrar as regras. Lembra do exemplo de Ítalo? Quantos exercícios você executa para cima ou para mais de 20 repetições máximas? Nenhum. De repente, vou romper platô por esse caminho. Não é uma regra absoluta, mas eu posso utilizar a cadeira extensora no início da sessão e na cadeira extensora empregar uma intensidade que implique maior número de repetições. Tudo bem, professor? Depois, professor, esta série, são 4, tende a prejudicar, lembrando, quanto menor a intensidade, maior a utilidade de se aproximar da falha. Claro para vocês? Lembra do exemplo lá da amostra, que utilizamos 20% de um RM na cadeira extensora, o cara executou 126 repetições? Ok, quanto menor a intensidade, mais recomendável seria aproximarmos da falha. Ok, cadeira extensora, implicará na redução de intensidade no exercício de agachamento? Sim, mas e aí? Se na cadeira extensora eu tenho um estímulo que favorece reto femoral, que favorece, por exemplo, hipertrofia de vastos, por que não utilizá-lo no início da sessão? Lembremos, com ênfase em quadríceps. Vocês lembram aquela condição a qual me referi, de quadríceps dominante, e a ideia de suspender exercícios com ênfase em flexores de joelho por um tempo, enfatizar no resgate de ações do glúteo máximo? A minha esposa Renata era característica quadríceps dominante. Ex-atleta, quando agachava, quadríceps paravertebrais. Leg press, quadríceps. Afundo, quadríceps. Diante daquele passo a passo, que obviamente nós vamos retomar, que consta no fluxograma, e me perdoem, mas eu tentei ser o mais claro possível nesse passo a passo. Isso aqui, professores, deriva de anos de estudo, pesquisa, e muito se assemelhará a outras proposições que vocês vão encontrar. Exemplo na NASM, exemplo do Buckthorpe, que traz um passo a passo, ou seja, uma abordagem holística para o treinamento de glúteos, ou com ênfase em glúteo máximo. Ali eu desenvolvi um modelo de organização de sessão de treinamento. Não que você vá seguir
Arrisca. Mas tenta extrair alguns elementos, dentre os quais, olha só,